Bom dia, pessoal. Excelente manhã de sábado a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, né? Logicamente que não dá para cumprimentar todos por nome, mas sintam-se todos abraçados, sejam muito bem-vindos. Certamente vocês irão gostar demais do que vai ser apresentado, né? Vamos, inclusive, aqui compartilhar já a tela nesse momento, para que possamos dar início aqui ao nosso treinamento, ok? Bom, pessoal, então hoje o nosso treinamento ele vai focar nos estudos científicos. Eu vou até fazer aqui nessa parte introdutória o que nós iremos ver. Então, nós vamos ver aqui no início uma entrevista com o resultado do Silocimol, um resultado impactante, porque vai servir de base para tudo que o estudo científico ele corrobora. Mas aí depois nós iremos entrar nessa parte de apresentações, citações, publicações. Vocês irão ficar felizes de ver que esse estudo científico ele tem sido usado, inclusive, em tese de mestrado de faculdades. E vocês vão ver isso aqui hoje. Então, é um estudo realmente sério, um estudo que alcançou alta relevância, um estudo de impacto, que realmente beneficia, né, toda a humanidade. Bom, mas nesse nosso início, nós vamos ter um depoimento. Nós vamos ver aqui nessa parte que vai servir de introdução, ver o benefício que a água tratada magneticamente pelo Silocimol ela traz. E aí, nós vamos entrevistar aqui um casal, né? O Francisco Gomes e a Ana Célia. Então, eu vou até colocá-los aqui em destaque, né? Só um segundinho, pessoal. Vamos colocar aqui o Francisco e a Ana Célia em destaque. Eles vão nos contar os resultados para a saúde que eles estão tendo, né? Francisco, muito bom dia. Por favor, liga o seu áudio. Já está ligado, meu amigo. Muito bom, prazer Bom tê-lo. dia. O Francisco e a Ana Célia, vocês são de Teresina, no Rio, né? Então, Isso. Francisco, nós gostaríamos, nessa parte, que você nos contasse como que a água tratada magneticamente pelo Silocimol beneficiou você, a sua família, no aspecto saúde. Porque na parte final, vamos voltar para contar o aspecto financeiro, né? Mas nós queremos ouvir aqui o aspecto da saúde. Por favor, nos conte. Então, eu tenho algumas patologias, né? Algumas doenças que me acompanham já por um bom tempo. A mais grave delas, podemos dizer, eu tive um infarto do miocárdio há uns 10 anos. Agora, em mês de maio desse ano, fez 10 anos que eu convivo com um infarto do miocárdio, né? E depois que ocorreu esse problema comigo, a minha vida realmente mudou muito. Antes eu era um homem muito ativo, tinha muita disposição, mas devido à gravidade desse problema, eu perdi. Vamos supor que o meu coração hoje ele funciona entre 60% a 67%, perdi muita coisa. E isso afeta nas suas atividades do dia a dia, né? Consigo realizar algumas atividades, né? Mas sempre o cansaço vem depois. Era um cansaço tão exorbitante que eu tinha que deitar por mais de 1 hora para poder repor ou recuperar as energias que eu tinha perdido em atividades simples, como, por exemplo, varrer uma casa, passar um pano na casa. Era quase que impossível. Eu sabia que eu poderia fazer porque tenho força muscular, mas o motor, que é o principal do corpo, que é o coração, ele não tinha essa capacidade. Então, mesmo eu fazendo essas coisas, logo após, assim, 20 minutos, 30 minutos, eu começava a sentir a reação dos esforços que eu tinha feito. E a solução que eu encontrava era de ir, deitar e ficar ali, no mínimo, 1 hora e meia, me recuperando. Então, é que eu voltava a ter condição física, né? Alguma dessas atividades, por exemplo, eu não conseguia fazer pela manhã, porque o corpo ainda estava muito frágil ainda, estava ainda acordando, vamos dizer assim. Então, eu só deixava para fazer depois do meu dia. E mesmo fazendo depois do meu dia, eu ainda sentia esse sintoma muito grave. Isso tem durado por quase 10 anos. Só não é 10 anos porque de 2 meses para cá minha vida mudou muito. Aí é que entra a minha história mais positiva que eu posso
afirmar para vocês, né? Eu estou há 2 meses usando o produto, faz parte desse projeto, que inclui a água magnetizada pelo silocimol. E realmente esses 2 meses fizeram uma mudança maravilhosa na minha vida, né? Dentre os problemas que eu tinha, uma das coisas que eu comecei a ver que o produto, o silocimol, a água, trouxe de benefício para mim, logo assim, 3 dias para 4 dias, eu estava com um problema inflamatório na minha boca. Eu já tinha até marcado uma consulta aqui no hospital aqui da minha região, aqui na Nova Brasília. Já tinha marcado antes de entrar em contato com o produto o silocimol. Só que aí, ao tomar, era para 10 dias depois que eu ia fazer a consulta, nesse período eu já comecei, então, estar comigo o silocimol e comecei já a usar água magnetizada naquele mesmo dia. Uns 3 dias depois, eu me apercebi que eu não estava mais com aquela inflamação que eu tinha na minha boca. E eu parei e pensei, né? Olha, eu não estou tomando nenhum tipo de medicamento inflamatório. Mas a pessoa que me forneceu o produto, que foi Pedro, disse que várias patologias que eu poderia estar sofrendo, ele ia dar uma quebrada. Eu ia ter uma melhora de 70% e 80%. E foi a primeira que eu percebi. Inclusive, isso foi engraçado porque eu estava comendo pipoca. Eu sempre comia pipoca mastigando desse lado, porque se eu jogasse por esse lado de cá, eu ia sentir muito uma dor. E nesse dia que eu percebi isso, eu estava comendo pipoca e um dos carocinhos rogou para o lado de lá. E eu mastiguei. Acho que eu dei aquele espanto, né? Mas aí eu vi que não senti dor. Aí foi que eu me apercebi que eu não tinha mais inflamação no queixal da minha boca. A partir daí, eu já fiquei atento para outras coisas que iam acontecer, porque o Pedro falou que uma das coisas que eu ia me beneficiar era a minha patologia com relação à condição cardíaca que eu me encontrava. Bom, eu já fiquei atento, continuei usando o produto corretamente, né? Bebendo lá mais do que 2 litros de água por dia, incluindo uma orientação que eu recebi aqui de beber 600 ml de água magnetizada antes do café da manhã. E só tomar o café 30 minutos depois. Eu e minha esposa, Ana Célia, que já está aqui do meu lado, nós seguimos isso à risca. Vou só me levantar aqui para ela poder passar e se sentar na cadeira dela. Volto já. Bom dia, Ana Célia. Uma honra tê-la aqui também. Sim. Como é que eu falei mesmo, Rolando? Do coração. Do coração. A resistência. O problema do coração. Então, comecei, então, a sentir uma disposição, eu e minha querida esposa Ana Célia, de uma maneira extraordinária. Eu e minha esposa passamos, por exemplo, aqui um período de 5 dias, sem exagero nenhum, acordando umas 4 horas da manhã, a gente não dormia mais. Foi a primeira vez em 10 anos que eu e minha esposa acordava esse horário e ficávamos conversando até amanhecer o dia. Um rindo com o outro da situação que nós estávamos vivendo. O que está acontecendo conosco? Mas a gente associou tudo isso à água magnetizada. Uhum. Bom, diante disso, dessa disposição física que eu senti, eu comecei, então, a fazer algumas atividades que era impossível fazer e não sentir um cansaço extra depois ao ponto de ir deitar por mais de 1 hora. Algumas delas que eu vou mencionar aqui mostram o benefício dessa água magnetizada na minha vida. Primeiro, eu comecei a levantar cedo e fazer atividades como, por exemplo, limpar minha casa, varrer minha casa, por exemplo, passar pano na minha casa, lavar roupa. Isso aconteceu hoje, por exemplo, às 4 horas da madrugada. Eu levantei isso hoje. Como eu quis dormir e não consegui mais dormir, eu sabe, deixa eu fazer alguma coisa mais útil. E aí eu fiz isso hoje pela manhã, às 4h30 da manhã, comecei a limpar a casa, passei pano, tinha muita roupa que a Ana ontem não pôde lavar, porque ontem foi corrida, que é o nosso dia ontem, até às 10 horas da noite. Então, eu lavei todas essas roupas e, como vocês estão vendo, eu estou completamente inteiro. E não fui deitar. Desde esse horário, eu estou aqui intacto, acordado. Bom, mas aí tinha uma coisa, né, Francisco? Mas tinha uma coisa que há muito tempo já tinha tentado com minha esposa e não tinha conseguido.
É uma coisinha simples, mas que entre um casal, eu acredito que quando acontece é muito agradável. Que era dançar com minha esposa. Eu não tinha condição física de dançar 5 minutos com ela. E já tinha tentado outras ocasiões, a gente começava a dançar aqui no forró, e disse, não, tem que parar. O coração já começou a acelerar, já estou bastante ofegante. E se eu continuasse, eu tinha que dizer que eu tinha que dormir, deitar 1 hora ou mais para recuperar aquela condição física, né? Quando eu me senti nessa condição de potência física, eu disse, eu preciso fazer um teste. A minha esposa trabalha na área de enfermeira, eu deixei ela sair para não ficar preocupada, né? Aí, depois do almoço, eu almocei, dei 1 hora, eu disse, hoje eu vou fazer um teste. Eu vou ver até onde esse Silosimol está me dando capacidade física. Botei aqui um forró no meu aparelho e botei um cronômetro. E então comecei a dançar um forró bem forte, né, que é para ser bem realmente exaustivo. E aí botei o cronômetro, deu 5, deu 10 minutos, deu 20 minutos, deu 30 minutos. Aí foi que eu comecei a sentir uma pontinha de cansaço, mas eu já estava satisfeito. Para quem nunca durou, durante 10 anos, não dançava nem 5 minutos, agora eu dancei 30 minutos. E de lá para cá, só benefícios a água do Silosimol tem me trazido. Não só com relação à condição física, mas até mesmo a condição mental minha, de lá para cá, vem aumentando. E esse é o meu depoimento sobre a importância da água magnetizada pela Timol na minha vida. Lógico que se eu for falar outra coisa a mais, o tempo tinha que se estender. Então, vou fechar aqui, viu? Maravilha, Francisco. Já já vocês vão voltar para contar outro aspecto que você foi beneficiado com esse projeto. Mas o que é que eu quero explicar? Uma pessoa que teve um problema cardíaco e o sonho dele era dançar com a esposa. E aí você vê a esposa, Ana Célia, que era da área da saúde como enfermeira, e vocês vão ver já já que não é mais. Ela decidiu focar nesse projeto. O sonho do Francisco era dançar com a esposa, mas não podia porque não tinha resistência, ficava ofegante por causa do problema cardíaco. Mas hoje ele dança 30, 40 minutos, 1 hora e feliz, né? Ana Célia, vocês estão felizes? Ah, com certeza, a gente sorri com as paredes e acorda assim mesmo. Hoje mesmo ele gosta de fazer serviço da casa, não é porque eu não faço não, viu? Ele gosta. Mais ou menos. Aí ele disse, minha filha, ele agradece. Minha filha, a gente tem que agradecer muito a Silosimol, viu? Porque repôs a minha energia, a minha saúde. Aí eu sempre digo, mas não exagere, por favor, não exagere. Perfeito. Mas nós estamos muito felizes. Que bom, Ana Célia. Já já a gente chama vocês novamente, porque nós trouxemos esse depoimento, pessoal, para que vocês pudessem enxergar o que a água tratada magneticamente pelo Silosimol ela faz na vida das pessoas. Então, essa era a intenção, vocês enxergarem o que ela realmente faz, né? Esse é apenas um dos depoimentos, são milhares que nós temos, né? Mas traz todos esses benefícios. Mas um depoimento como esse, que é extremamente contundente, ele simplesmente corrobora o que também foi apresentado pelos estudos científicos. Então, os estudos científicos, eles corroboram tudo isso aqui. E nós vamos agora adentrar no estudo científico, né? Então, primeiramente, o estudo científico com a água tratada magneticamente pelo Silosimol, ele foi desenvolvido pela APTA, né? Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, né? E o estudo foi intitulado Efeitos da água magnetizada no hemograma, perfil bioquímico sérico, hemogasometria, produção e composição do leite de vacas Jersey. Então, no primeiro estágio, esse estudo foi realizado com vacas da raça Jersey, ok? Aqui você tem os nomes dos pesquisadores, o Dr. Geraldo Balieiro Neto, vou te mostrar o currículo dele já agora, mas é uma equipe multidisciplinar, com vários pesquisadores, cientistas envolvidos. O Dr. Geraldo Balieiro Neto, cientista principal do estudo, você pode ver que ele é graduado em zootecnia, mestrado, doutorado, inclusive em Portugal. Ele tem doutorado em Évora, na Universidade de Évora, em Portugal.
Então, estamos falando de um profissional gabaritado que decidiu aceitar o desafio de realizar o estudo científico. Mas olha que coisa interessante. O doutor Geraldo aceitou, com a sua equipe, desenvolver o estudo científico. Inclusive, na época, a Timol teve que assinar um termo de compromisso que o resultado que desse do estudo, ele seria publicado. Se o resultado não fosse benéfico, não tivesse os resultados que se esperava, iria ser apresentado. Mas os resultados, iremos ver aqui na sequência, foram surpreendentes. Mas ali, logo no início, assim que o estudo começou, ele já despertou curiosidades. Aqui você vê o doutor Geraldo Balieiro sendo entrevistado, na época, eu vou trazer essa entrevista, por um canal do agronegócio. E aí o doutor Geraldo explica um pouco de como é desenvolvido o estudo. Mas o estudo estava ali no início, ainda não se tinha a conclusão. Mas é interessante nós vermos essa entrevista que ele explica o método de como o estudo foi desenvolvido. Então, vamos ver essa entrevista logo que iniciou o estudo científico. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto hoje para falar com o Geraldo Balieiro, pesquisador da APTA do Centro-Leste. É isso, Geraldo? Centro-Leste. Centro-Leste da APTA e Pesquisa em Gado de Leite. Ele vai falar para a gente um pouco do trabalho que ele está fazendo aqui com o produto Silosimol da empresa Timol na parte de magnetização em água em vacas de produção de leite. Ele vai explicar para a gente como é que funciona. Nós temos alguns resultados de campo, assim, algumas informações empíricas, né, que melhora a produção, melhora o estado de saúde dos animais, mas não há nenhuma comprovação científica disso. Então, no universo científico, a gente tem que utilizar um critério rigoroso para poder atribuir ao efeito ao tratamento que está sendo aplicado. No caso, nós temos 3 tratamentos. Nós temos uma água que é o controle, uma água convencional, que a gente utiliza na fazenda, de poço artesiano, e separamos o rebanho em 3 grupos. Um segundo grupo, então, vai receber essa água magnetizada, só água magnetizada, e um terceiro grupo vai receber a água magnetizada e mineralizada. Os animais são uniformes, são animais da mesma raça, com o mesmo estágio fisiológico, na mesma fase de lactação. Isso é muito importante para que não haja essa variação entre os animais. E a alimentação do animal é a mesma, o pasto é o mesmo, todos recebem sal mineral, todos recebem a mesma quantidade e qualidade de ração concentrada. Então, a dieta sendo a mesma, os animais sendo os mesmos, e dentro de um delineamento estatístico apropriado para o caso, a gente consegue, esperamos que a gente consiga resultados consistentes para poder atribuir ao efeito a água magnetizada. E temos, então, 5 animais em sistemas de pastejo rotacionado, recebendo um tipo de água, outros 5 animais em outro tipo de água, com bebedouro com silosimol, outro tipo com silosimol mais o mineralizador. Então, o gado passa 14 dias em adaptação e depois 3 semanas de coleta. Cada uma dessas 3 semanas são feitas análises do leite em 3 dias consecutivos. E no final, na última semana, além dessas análises de 3 dias consecutivos da produção de leite, é feita a amostragem de sangue para fazer toda a parte, um hemograma completo, toda a parte de minerais no sangue e na parte do leite também, fazer a análise de proteína, de lactose, de sólidos totais, sólidos não gordurosos e de contagem de célula somática no leite, que complementa o hemograma, no caso a série branca, que nós vamos fazer os leucócitos, complementam também como indicativos do estado de saúde dos animais. Nessa entrevista em que o doutor Geraldo apresenta o método em que o estudo está sendo desenvolvido, inclusive para o canal do boi, é um canal voltado para o agronegócio, até porque o estudo no primeiro estágio envolvia apenas as vacas da raça Jersey, mas aí todo o método ele é explicado.
as mesmas condições para os animais. Foram utilizadas 26 vacas da raça Jersey, né, provenientes da APTA, distribuída ali aos pares em 2 grupos experimentais. Um grupo utilizando água controle, que é a água tratada magneticamente, e outro grupo utilizando a água não tratada, né? E os animais se encontravam lactantes por volta de 150 dias e gestantes por volta de 160 dias. Então, todo o método, o doutor Geraldo explicou aí nessa entrevista. Mas por que nós trouxemos essa entrevista da época? Porque o estudo estava no início, mas ele já despertou interesse, inclusive sendo entrevistado num canal em que envolvia diretamente, né, o agronegócio, ok? Mas o estudo não parou por aí. A primeira fase dele foi com as vacas da raça Jersey, e os resultados foram incríveis. E aí se decidiu ver os resultados na área humana. E aí o estudo ele foi agora ser realizado com os ratos da raça Wista, os ratos Wista, não? Que é utilizado geralmente para os ensaios científicos e para os estudos, até porque são animais que têm o organismo muito parecido aos seres humanos. Foram utilizados 48 ratos, divididos em 2 grupos, né? Controle e tratado com água magnetizada. E cada um desses grupos foi subdividido em 3 grupos, para avaliação de 3 períodos, de 15, 30 e 45. Esses animais foram mantidos em gaiolas metabólicas, que se separa ali com perfeição as fezes, a urina, minimiza o estresse deles, tudo isso durante todo o experimento. 48 ratos da raça Wista, para que se pudesse transferir também os mesmos resultados que se teve com as vacas para a área humana. Então, o estudo ele teve 2 fases. E quais foram, então, as conclusões? Então, a primeira conclusão desse estudo é que se aumenta o teor de oxigênio na água. Então, se aumentou o teor de oxigênio na água na ordem de 10%. E o que isso significa? Mais energia, mais disposição. Vocês viram o Francisco aí com um problema cardíaco. Ele não conseguia dançar com a esposa. Ele comentou que 10 minutos era impossível. Mas hoje, eles conseguem dançar 1 hora. Mais energia, vitalidade, disposição. Mas não é só isso. O oxigênio, o aumento dele, traz benefícios porque reduz a hipóxia, que é a baixa oxigenação do organismo. Isso causa tonturas, suor frio, desmaios, confusão mental, causa um outro processo chamado cianose, que é dedos e bocas arroxeados, e também eleva a pressão arterial. O oxigênio, ele beneficia todas as células do organismo, mas notem, especialmente as células do cérebro. Isso implica em dizer que atenua quadros como depressão, síndrome do pânico, bipolaridade e outras, e contribui para melhorar a resposta do sistema imunológico e aumentando a imunidade. Mas apenas nesse quesito aqui do aumento do oxigênio, mas não foi só isso. Além de aumentar o teor de oxigênio e a sua saturação sanguínea, também deixou o sangue mais alcalino. E isso implica em dizer que é a prevenção também do câncer. Houve a redução dos radicais livres, mas olha que coisa importante aqui. O estudo apontou prevenção de doenças cardíacas. Nós tivemos aqui agora o depoimento do Francisco, teve um infarto, graças a Deus conseguiu sobreviver, mas com sequelas. Mas olha o que o estudo apontou, reduz a viscosidade sanguínea, o sangue se torna mais fluido, né? Reduz o triglicérides, colesterol, glicose e gordura subcutânea. Protege o bom funcionamento do seu coração. Isso está no estudo. E o estudo apontou também a prevenção da osteoporose, porque aumentou o conteúdo, a resistência e a densidade mineral óssea. Então, o estudo, ele tornou e deixou claro que a água tratada magneticamente pelo silocimol é imprescindível para qualquer ser vivo. E o depoimento do Francisco aqui do início vai de encontro a tudo isso, você não acha? E aí,
aqui eu trouxe a transcrição literal de como está lá no estudo, né? Na conclusão, os cientistas trazem 4 benefícios incríveis. Lá está escrito assim, e aqui a transcrição literal. A redução de sódio, que é o Na, pode amenizar o problema de retenção de líquidos. Olha um benefício. Reduzir a necessidade de medicamentos para o controle da pressão arterial. A redução de triglicéridos, outro benefício, pode beneficiar a saúde humana, pois níveis elevados estão associados ao aparecimento de doenças coronarianas. A melhoria da circulação sanguínea é desejável por reduzir as possibilidades de obstrução de vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Mas é isso mesmo que você está lendo. A água tratada magneticamente pelo siloximol, a água magnetizada, ela pode salvar uma vida. Nós sabemos disso, porque melhora a circulação sanguínea. A obstrução dos vasos leva à morte. Pode levar à morte ou causar danos irreversíveis. Então, nós temos algo que é imprescindível. E, ainda na conclusão, os cientistas descrevem o seguinte, que a maior saturação de oxigênio e melhoria da circulação possibilita maior aporte de oxigênio às células. E isso beneficia atletas também durante a prática de exercícios e esporte. E no item 5º da conclusão, dizem os cientistas, para produzir urina, os rins retiram água do sangue. Assim, o efeito diurético, então a água tratada magneticamente tem um efeito diurético. Você vai mais vezes ao banheiro. Mas olha o benefício disso. Pode reduzir o volume de sangue e a pressão dos vasos sanguíneos. Então, nós estamos diante de uma tecnologia que todas as pessoas precisam conhecer. Cada casa, cada família. E o estudo científico te dá mais segurança. Deixa claro que você está utilizando um produto que tem laudo probatório. Você não está utilizando uma aventura, um produto que foi desenvolvido em uma garagem ou no fundo de um quintal. Você se sente mais confiante, não é verdade? Tanto para indicar como para utilizar. Mas o mais importante são os depoimentos. Então, o estudo científico só corrobora depoimentos que nós temos aos milhares, como o do Francisco, que nós vimos há pouco. Mas aí você viu que no início nós já tivemos uma entrevista do Dr. Geraldo Balieiro, cientista, pesquisador, uma TV voltada ao agronegócio. O estudo já chamou a atenção. Mas depois que o estudo ficou pronto, isso é muito interessante. Esse estudo científico ganhou o Brasil e o mundo. Ele foi apresentado, ele foi citado e ele foi publicado. E o que isso indica? Que a pesquisa científica foi de alta relevância, de impacto e benefício para a humanidade. Mas as pessoas precisam saber disso. Então, nós vamos ver aqui as apresentações, citações e publicações. Primeiro, no circuito nacional, dentro do Brasil, ok? Então, o estudo científico ele foi apresentado nos dias 6 a 9 de maio, no 23º Congresso Brasileiro de Zootecnia. Ele foi apresentado em Foz do Iguaçu, no Paraná, nesse Congresso Brasileiro. Aqui você vê, né? Olha, tratamento magnético da água na gasometria de vacas Jersey, no Zootec. Acontece que o Zootec é um evento de caráter técnico-científico. Ele é destinado a acadêmicos, profissionais da zootecnia e das demais áreas relacionadas. E um evento como esse tem o objetivo de disseminar o conhecimento sobre essa área para o maior número de pessoas possíveis. E ele contou nesse congresso com nomes da área do Brasil e do mundo. Mas lá foi apresentado o estudo científico da água tratada magneticamente. E nesse caso aqui, o resultado envolvendo as vacas da raça Jersey. Mas num congresso também de alta relevância, de alto conceito no mundo da zootecnia. Tanto que neste congresso
você tinha nomes da área, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Essa foi aqui a primeira apresentação. Nós tivemos, então, ainda em 2013, agora nos dias 9 e 10 de maio, esse estudo sendo apresentado no terceiro Simpósio Internacional do Leite Integral. Mas por que é interessante ele ser apresentado no simpósio internacional? Nós estamos falando de pesquisadores do mundo inteiro, mas no simpósio envolvendo o leite. Porque o estudo científico, ele apontou um aumento na produção de leite na ordem de 23%. 23%. Então, se o produtor ele tinha uma produção lá de 1.000 litros, ele vai aumentar em mais 230, 23%. Mas não só isso. Até na pesquisa e na entrevista, o Dr. Geraldo falou sobre CCS, que são as células somáticas do sangue. E o estudo, ele indicou que houve a diminuição dessas células. E por que isso é interessante? Porque quanto menor a quantidade de células somáticas no leite, aliás, no leite, quanto menor essa quantidade, melhor a qualidade do leite. Então, o que o estudo apontou? Que no leite não só aumentou a produção, mas aumentou a qualidade do mesmo. Você tem um leite de maior qualidade, uma vez que diminuiu a contagem das células somáticas no leite. E aí o estudo foi apresentado em Belo Horizonte, nesse Congresso Internacional do Leite Integral. Nós temos aqui as fotos da época. Aqui você tem as fotos da época, lá de 2013, como vocês podem enxergar aqui. E esse simpósio, ele reuniu especialistas mundiais que estavam ali discutindo estratégias de manejo dos rebanhos leiteiros. A terceira edição do Simpósio Internacional Leite Integral, que foi organizado pela revista Leite Integral pela AgriPoint, reuniu em Belo Horizonte nos dias 9 e 10 de maio, notem, os maiores especialistas mundiais em manejo de rebanhos leiteiros, os quais dividiram com os participantes suas experiências, rotina de trabalho. Alguns eram fazendeiros importantes do Brasil, do mundo. Percebam isso? Mas foi nesse contexto, com essas pessoas aqui, que são autoridades no assunto do leite, em que o estudo também foi apresentado, dessa vez em 2013, em Belo Horizonte. O que tudo isso indica? Novamente, que esse estudo foi muito bom. Muito bom. E olha que coisa interessante. O simpósio, o terceiro Simpósio Internacional do Leite Integral, ele teve o patrocínio de grandes empresas mundiais, inclusive a alemã Bayer. E, de novo, nesse contexto, estava inserido a apresentação do estudo científico do Silocimol. Estiveram presentes mais de 600 pessoas, na maioria técnicos do setor, mas também produtores de leite e alguns estudantes. Isso nós estamos falando lá em 2013, no Congresso Internacional do Leite Integral. De novo, o estudo científico muito bom, de interesse, sendo apresentado aqui nesse terceiro Congresso Internacional do Leite Integral. Mas não parou por aí. Ele foi apresentado agora na BIA. Na BIA. A BIA é o Boletim de Indústria Animal. É a principal revista científica do setor. Notem, a principal revista científica do setor. Então, o artigo, ele foi apresentado, que foi desenvolvido pelo Dr. Geraldo Balieiro Neto, ele foi aceito para publicação no Boletim de Indústria Animal, a BIA. Notem aí, revista científica de referência no âmbito da produção animal e áreas afins. Também aceito para publicação nessa revista. Aqui nós trouxemos as páginas, né? As páginas onde é apresentado o estudo científico, na revista científica da BIA. Aí você vê a página. Mais uma publicação aqui dentro do Brasil.
Então, o Boletim de Indústria Animal é publicado pelo Instituto de Zootecnia da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, na modalidade publicação contínua. A revista tem uma missão, que é divulgar pesquisa científica na área de produção animal. A revista publica artigos originais em todas as áreas relevantes da zootecnia, como agricultura, forragicultura, nutrição de não ruminantes, nutrição de ruminantes, produção animal, reprodução e melhoramento animal. Novamente, na revista científica da BIA, apresentado o estudo científico envolvendo o Silocimol. Fantástico, né? Mas não parou por aí. Nós tivemos uma nova apresentação nos dias 8 a 10 de agosto de 2013. Mas agora, no Congresso Brasileiro de Hipertensão. Você tem aqui o encarte do programa. Ele foi apresentado lá em Ribeirão Preto, no Centro de Convenções. E lógico que um congresso envolvendo hipertensão, o assunto seria esse. Mas o estudo também foi apresentado nesse 21º Congresso Brasileiro de Hipertensão. Acontece que esse congresso, que é realizado e organizado pela SBH, ele é uma série de eventos para difundir o tema, tanto entre os médicos, como profissionais da saúde, quanto a população em geral. Mas olha a relevância desse congresso que é realizado pelo SBH, a Sociedade Brasileira de Hipertensão. Esse evento, ele é em conjunto com a Liga de Hipertensão Mundial, que é um braço da OMS, das Nações Unidas, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, conta também com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Federação das Sociedades de Biologia Experimental e com o apoio da Sociedade Interamericana de Hipertensão. Percebe? Nós estamos falando de instituições voltadas para o estudo da hipertensão, para a melhoria do quadro, mas de referências mundiais. E aí, neste congresso, lá foi apresentado também, aqui dentro do Brasil, o estudo científico do Silocimol. Fantástico isso, né? Então, nós conseguimos enxergar o quanto esse estudo ele foi de interesse e continua sendo de interesse. E foi isso que evidenciou esse congresso nessa apresentação do SBH. Mas olha que outra coisa interessante. Esse estudo também foi aceito para teses de mestrado em faculdades. E é o que eu vou te mostrar aqui. Nós temos aqui uma tese de um mestrado de engenharia biomédica e a aluna, eles utilizaram dentro da UNB, a Universidade de Brasília, a Faculdade de Gama, aqui no caso, eles utilizaram o tema da água tratada magneticamente como tese de mestrado da UNB. Tese de mestrado de engenharia biomédica. Aqui você vê, né, que a dissertação de mestrado, olha, submetida à Faculdade UNB Gama da Universidade de Brasília. Aqui você vê as assinaturas. Mas atenção, olha o tema. Verificação da ocorrência de mudanças físicos-químicas e moleculares da água, quando submetida a tratamento magnético. Uma análise da relevância estatística. Então, o que ocorreu aqui foi a apresentação da água tratada magneticamente, e aí, nessa tese de mestrado, eles usam vários estudos ao redor do mundo. Mas imagine, qual é o único estudo dentro do Brasil que é citado nessa tese de mestrado? Apenas o estudo realizado com o Silocimol. Aqui você tem um destaque, né? Ela fala aqui do aumento da quantidade de oxigênio dissolvido na água, e aí cita Balieiro, 2013. Aqui é o estudo do Silocimol. Em outra página, ela continua mencionando, né, que na área da pecuária, os resultados obtidos por meio da ATM, que é a água tratada magneticamente,
também parecem ser muito expressivos. Ela cita aqui Balieiro e menciona que constatou a diminuição de osmolaridade do sódio de triglicérides em vacas da raça Jersey, que fizeram ingestão da água submetida a campo magnético. E aí ela diz, na ocasião, segundo os autores, foi usado o dispositivo magnético silocimol rural. Então, nessa tese de mestrado, aonde se usou vários estudos ao redor do mundo, o único do Brasil que aparece é o do silocimol, e com o nome aí sendo apresentado. Ela até menciona aqui o método em que foi utilizado. Depois, aqui embaixo, volta a falar também do estudo, né? Os autores mencionam a redução do sódio, facilitando a eliminação de metabólitos do sangue. A ATM parece ter uma estrutura rica em pequenos clusters que aumentariam a velocidade de permeação, a quebra dos clusters, ela também menciona na sua tese de mestrado. Em outra página, ela também menciona que se verificou a redução do triglicérides, menciona que houve a diminuição, aliás, o aumento do pH sanguíneo, uma vez que se eliminou ainda mais o gás carbônico, a eliminação do CO2. E aqui embaixo, cita novamente o Dr. Geraldo Balieiro, né? Diz que é um fenômeno comprovado, uma vez que houve melhor saturação de oxigênio. Maior saturação de oxigênio, ela traz também aqui atenção. E na última página, ela volta a citar aqui o silocimol, tá vendo? O dispositivo silocimol. Menciona que foi publicado nos Estados Unidos, na 17ª conferência, e houve significativo aumento da densidade mineral óssea. E concluindo, menciona que houve o maior aporte de oxigênio para as células no estudo do Dr. Geraldo Balieiro. Então, diversas vezes na tese aqui do mestrado, se faz referência ao aumento do oxigênio. Estudo sério, né? Mas olha que coisa também interessante aconteceu. Esse estudo, ele foi apresentado com base nessa tese de mestrado, no 19º Encontro Nacional, né, de Estudos Populacionais. Ele foi também apresentado se utilizando essa tese de mestrado. Se achou tão interessante que se pediu para que esse mestrado fosse apresentado nesse Encontro Nacional de Estudos Populacionais, como você enxerga aqui. Aqui você vê o encarte dessa apresentação, e aí falando, logicamente, da água tratada magneticamente. E foi apresentada sobre o tema, né? Análise da correção magnética da água e seus benefícios para morbidades típicas de populações em envelhecimento. Pessoal, você não acha isso fantástico, extraordinário? É importante que você saiba disso. E nós temos nas mãos um estudo científico que gerou interesse de várias camadas científicas. Você percebe pessoal do agronegócio, zootecnistas, sociedade de hipertensão, e aceito como tese de mestrado. E olha que coisa interessante. Gostaram tanto que se pediu para ser apresentado a tese de mestrado de engenharia biomédica. Fantástico. Mas tudo isso que você viu foi apresentado aqui dentro do Brasil. Mas esse estudo tomou proporções mundiais. E aí, nós tivemos a apresentação no circuito internacional, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, no circuito internacional, nós tivemos a primeira apresentação em um congresso que foi realizado em Indianápolis, em julho de 2013. Nos Estados Unidos, em Indianápolis, em julho de 2013. Daí, no ano seguinte, 2014, houve duas situações. Primeiro, houve a publicação no Manual de Componentes Bioativos de Alimentos Funcionais de Dallas. Mas o mesmo instituto também organizou um evento, uma conferência em San Diego, onde novamente o estudo foi apresentado. O que é importante ressaltar que o Instituto de Controles e Componentes Bioativos de Alimentos Funcionais
é um órgão do governo americano. O que isso implica em dizer? Que esse estudo ele foi submetido ao Comitê Internacional de Avaliação. Mas esse Comitê Internacional de Avaliação, ligado a órgão do governo americano, decidiu publicar. Mas por que que eles decidiram publicar? Porque o estudo é sério, porque o estudo é de impacto e benefício da humanidade. E o estudo, logicamente, apontou os benefícios da água magnetizada para osteoporose e outras enfermidades. E aí nós temos aqui o livro, né, esse manual, Manual de Componentes Bioativos e Alimentos Funcionais de Dallas, nos Estados Unidos. Aqui você tem a importância desse manual. Ele está entre os 50 melhores do mundo, no segmento, logicamente, na posição de 37º. E olha o ponto-chave. É uma revista científica que está indexada em 7 bases internacionais. Qualquer artigo publicado nesse manual, ele pode ser lido e citado por pesquisadores de todo o mundo. E é neste manual que lá aparece o estudo científico com o silocimol. Aqui você tem a página em inglês, né? As 2 páginas em inglês, e aqui a tradução. Eles mencionam que o tratamento da água foi realizado com o silocimol. Dá para você enxergar aqui o nome na tradução. Menciona que o uso da água por mais de 45 dias pode reduzir o risco de osteoporose e fraturas. Aqui eles acrescentam a tabela do estudo. Nesse manual, que está indexado em 7 bases e pode ser lido e citado por pesquisadores do mundo inteiro. Bom, dá orgulho de ter o que nós temos, né? O silocimol, o Top H+, com toda essa relevância que alcançou a nível internacional. Mas não parou por aí. Em 2017, ele foi também apresentado no Journal of Clinical Densitometry. Como você enxerga aqui, né? O uso da água tratada magneticamente aumentou o conteúdo mineral, da densidade mineral nos ratos, conforme aqui o tema da apresentação nesta revista. Mas o que é esse jornal? Esse jornal ele é uma publicação da Sociedade Internacional de Densitometria Clínica, o ICCD, Sociedade Internacional de Densitometria Clínica. E eles publicaram no seu jornal de referência esse estudo. Mas quem que é a Sociedade Internacional de Densitometria Clínica? É importante entendermos. É uma associação profissional que se dedica ao avanço da saúde músculo-esquelética. É a principal organização de membros para profissionais da saúde esquelética no mundo. Eles avaliam, monitoram e tratam a saúde esquelética. É a principal organização de membros do mundo. É uma rede que contém 2.700 membros e esses membros estão distribuídos em 25 países. Mas esses 2.700 membros, de modo algum, é a totalidade dos leitores. Esses são membros. Há uma estimativa de 17 milhões de leitores desse periódico no mundo. Eles promovem a excelência na avaliação da saúde músculo-esquelética. E foi esse jornal dessa instituição que publicou esse estudo. A principal aqui está, né? Você consegue enxergar aqui o nome silocimol. Você tem aqui a tabela com o uso da água magnetizada por 15 dias, 30 dias, 45 dias, o aumento da densidade, do conteúdo e da resistência mineral óssea. O que tudo isso mostra, mais uma vez, né? O quanto esse estudo é impactante. E nós estamos falando da principal revista científica da densitometria óssea, que é um braço da Sociedade Internacional de Densitometria Clínica, a principal organização do mundo. Fantástico, não? Mas não para por aí. Em 2018, agora a convite, né? Houve o convite para participar
de uma conferência internacional de Química Industrial e Tratamento de Água. E o estudo novamente foi publicado. Só que dessa vez, neste congresso, isso também permite que o estudo ele seja anexado às melhores bases do globo. Inclusive, como você pode ver aqui, o PubMed, o Google Escolar. Mais uma vez, agora em 2018. Aqui você tem o encarte, né? Aqui você tem o Dr. Geraldo Balieiro Neto, dentro desse congresso, a convite, apresentando o que você vê, o estudo científico lá em Nova York, em 2018, maio, dias 21 e 22 de 2018. Gente, nós temos essa tecnologia publicada em todo o país, apresentada, citada, mas também ocorre o mesmo no circuito internacional. Nós vemos aí apresentações em congressos lá em 2013, depois as publicações em 2014, 2017, 2018. Você pode hoje ter acesso não só ao estudo do Dr. Geraldo Balieiro Neto, mas aos outros estudos, inclusive na área da agricultura, no Google Acadêmico. Basta você pesquisar no Google Acadêmico por Silocimol, ou acessar aqui esse link. Você pode tirar uma foto da tela, depois digitar lá no seu navegador, e você vai cair direto nos estudos científicos. Fantástico, né? Então, nós temos uma tecnologia única e extraordinária. Mas por que nós trouxemos esse assunto aqui para vocês hoje? Primeiro, para que vocês tenham segurança que vocês estão utilizando e apresentando um produto que tem comprovação científica. Você não tem que ter nenhum receio de apresentar. Mas segundo, a todo momento vai aparecer produtos que dizem ter resultados parecidos ou até melhores. Mas a pergunta-chave é: cadê a comprovação científica? Em que faculdade eles foram citados? Em que universidade? Em que base internacional houve a publicação? De fato, você utilizar um produto que não tem laudo probatório, ele é até perigoso. Isso é uma grande falácia, engano na maioria das vezes. E o que é ainda mais esdrúxulo é que eles usam os nossos depoimentos. Alguns de vocês já devem ter visto isso, os nossos depoimentos sendo utilizados para outros produtos que dizem trazer o mesmo efeito. A pergunta é: você vai acreditar? A pessoa que te apresenta um outro produto sem comprovação científica, sem depoimentos, utilizando os nossos, acredite, ela não é seu amigo. Ela não quer o seu bem. Você tem um produto que funciona, tem um produto que tem comprovação científica. Então, por que você vai utilizar o que não tem? Por que você vai colocar em risco a sua vida e a sua saúde e a vida das outras pessoas? Reflitam nisso, pensem nisso. Nós temos uma tecnologia que funciona. Não há necessidade de você correr o risco de utilizar o que não tem comprovação científica. E que não vai funcionar. E que o efeito pode ser maléfico. Vocês viram aqui no início o depoimento do Francisco. O infarto. O coração funcionando só a 60%. Sem disposição para realizar tarefas diárias. Sequer para varrer uma casa. Tampouco para dançar com a esposa, que é algo que ele gostava tanto. Mas olha o que ocorreu depois que ele utilizou o nosso produto. A mudança de vida. Dança 1 hora. Mas o estudo científico apontou isso. Apontou os benefícios da água tratada magneticamente para o coração. Estudo científico. Mas os produtos aventureiros que vão surgindo? Cadê a comprovação científica? Então, é claro que um produto como esse, que traz esses benefícios, que despertou esse interesse no Brasil e no mundo da comunidade internacional, ele gera um grande negócio. Ele gera um grande negócio. Agora, eu vou conversar com 2 pessoas, tá? Nós vamos conversar aqui com 2 pessoas para falar dessa situação de gerar um grande negócio.
Então, vamos ver aqui novamente o Francisco e a Ana Célia, né? Deixa eu só achar a Kelly aqui. Kelly, coloca a sua mãozinha aí para eu te achar também, né? Te achar também, que eu vou conversar com você já já. Tá? Então, inicialmente, o Francisco e a Ana Célia, que foram entrevistados no início, né? Opa, achamos aqui vocês. Destacá-los. Vocês foram entrevistados aqui nesse início, falando dos benefícios para a saúde, mas agora, olha o que aconteceu. Vou destacar aqui. Pronto. Francisco e Ana Célia. Não estão lhe ouvindo. Tá sem Na som, introdução desse treinamento, vocês falaram dos benefícios para a saúde de vocês. E nós ficamos muito felizes e até comovidos de ver que isso mudou completamente, né? Disposição, energia, poder dançar o forró, né, Francisco? Que vocês tanto gostam, mas que não conseguiam por causa do problema cardíaco. Mas aí, depois desses benefícios, vocês decidiram desenvolver o negócio. Vocês enxergaram que agora tinham diante de si um grande negócio. Então, eu gostaria que vocês nos contassem como é que tem sido desenvolver esse negócio. Como é que mudou a sua vida agora financeira? Por favor. Eu, né? Pode ser você, meu amor. Então, de início, quando foi nos mostrado o Silocimol, eu já vi que era um bom negócio, né? Porque o Pedro explicou, e aí eu falei, Pedro, pois eu ainda nem conheci o produto, e eu digo, já tem 3 pessoas que querem. Como é que eu faço para me adquirir o meu produto mais em conta? Porque eu sempre gostei de vender. Eu não, ela, viu? Aí ele disse, não, eu vou na sua casa agora. E aí ele veio me mostrar o projeto e já me deixou o Silocimol. Quando eu comecei já dividi a água com os amigos mais íntimos, com os vizinhos, e então a gente viu que todos que adquiriram a água magnetizada ficaram com o Silocimol. E então eu sou técnica de enfermagem, eu trabalhava. Quando eu vi que a demanda estava muito grande, o meu marido disse, agora é a hora de você sair do emprego para você me ajudar